Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês as fases da escrita na vida das nossas crianças. Vocês sabem quais são elas? Então vamos lá. A primeira fase é a escrita pré-silábica. Nesta fase, as crianças já conhecem o mundo letrado, elas já conhecem o alfabeto. Isso é esperado que elas aprendam ainda na educação infantil. Então, é nessa fase que a criança começa a formular a sua própria hipótese de escrita. E o que isso quer dizer? Aqui ela ainda não escreve palavras, né? Mas ela entende que desenho é diferente de letras. A compreensão que elas têm, o entendimento que elas têm nessa fase é que para ela escrever uma palavra, só o rabisco não basta. Elas precisam utilizar as letras. Bom, eu tenho aqui um exemplo de um desenho feito pelo Luiz Gustavo. Ele fez esse desenho quando ele tinha uns 4 anos, mais ou menos. E vocês podem perceber que aqui ele fez alguns desenhos, desenhou alguns bonecos, e aqui em cima ele tentou escrever alguma coisa. Ele utilizou diversas letras para formar uma palavra. Como eu havia dito, é nessa fase que as letras elas começam a aparecer. E nesta fase é comum também a criança associar o tamanho de alguma figura com o tamanho da palavra. Por exemplo, se você pedir para sua criança escrever girafa, ela vai usar diversas letras para escrever girafa, porque a girafa é grande. Então ela entende que a palavra girafa é imensa, é enorme. Se você já pedir para ela escrever formiga ou abelha, talvez ela utilize aí umas 3 letras, porque a formiga e a abelha elas são pequenas. Nesta fase ainda não existe a correspondência de letras com sons. E essa fase ela acontece na educação infantil. A segunda fase é chamada de silábica. Aí a criança começa a perceber que as palavras são divididas em pedaços, que elas são divididas em sílabas. Então, se você pedir para sua criança escrever uma palavra de sílaba, que é uma palavra que tem 2 sílabas, por exemplo, vaca, talvez ela utilize só as letras V e C. Se você for pedir para ela ler o que ela escreveu, ela vai ler vaca. E se você pedir para ela escrever uma palavra trissílaba, que é uma palavra que possui 3 sílabas, ela vai utilizar 3 letras. Ainda nesta fase, existem 2 divisões. A primeira divisão é a silábica sem valor sonoro. Aqui a criança entende que uma letra é para cada sílaba, porém, talvez ela ainda não coloque a letra correspondente ao som. Por exemplo, se você pedir para ela escrever vaca, talvez ela não coloque o V e o C, ela pode colocar o B e o D. Ela não vai usar o grafema correto, mas ela vai entender que a palavra tem 2 sílabas, por isso ela vai utilizar 2 letras. Então, quando a criança chega nessa fase, ela é considerada silábica sem valor sonoro. A segunda divisão é a silábica com valor sonoro. Daí a criança começa a utilizar as consoantes, referentes àquela palavra. Por exemplo, se você pedir para ela escrever vaca, ao invés dela colocar o B e o D, ela vai colocar o V e o C. Essas são as diferenças, entre essas 2 divisões. A silábica sem valor sonoro e a silábica com valor sonoro. Depois da fase silábica, vem a fase silábica alfabética, que é quando a criança começa a perceber que para formar uma sílaba, ela precisa de mais de uma letra. Essa fase é muito importante, porque além da criança perceber que ela precisa utilizar mais de uma letra para formar uma sílaba, ela começa a compreender que a sílaba precisa da junção da consoante com a vogal. Então, por exemplo, se você for pedir para sua criança escrever vaca, ela pode sim escrever V-A-C-A. Porém, se você pedir para ela escrever sapo, nós temos aí vogais diferentes, Temos o A e o O. Talvez ela já escreva S-A e o P. Pronto, ali para ela já escreveu sapo. E é assim, é nessa fase que ela começa a perceber a quantidade de letras que ela precisa para escrever uma palavra. Aqui em casa, o Luiz Gustavo se encontra nessa fase. Tanto é que eu trouxe um outro exemplo aqui para mostrar para vocês. Hoje nós brincamos de stop e nós tínhamos que escrever nomes, Nomes próprios. Então, primeiro caiu na letra C, e aí ele tentou escrever Cecília. Depois na letra F, e aí ele tentou escrever Fada do Dente, ele escreveu Fada do Dente. Depois na letra B, e aí ele escreveu o nome da professora dele, Berenice. Depois na letra L, e aí ele escreveu o nome dele, Luiz Gustavo. E depois na letra M, e ele tentou escrever aqui meu nome, ele escreveu Mielele, porém ele percebeu que não estava correto, ele riscou e escreveu aqui de novo. E aí ele foi Milene e escreveu meu nome. É aqui que percebemos que a criança está a um fio da escrita alfabética, que falta isso aqui para ela escrever alfabeticamente. Porém, é preciso ir com calma e controlar a ansiedade.
A próxima fase é a alfabética. E a fase alfabética é quando a criança entende que cada som tem uma letra. Ela entende que a sílaba é formada por mais de um som. Aqui a criança representa as sílabas com a quantidade de letras necessárias, tá? E não é só a sílaba simples, mas aqui ela já consegue escrever as sílabas complexas também. Isso não significa que a sua criança vai estar escrevendo perfeitamente. Aqui a criança ainda talvez não consiga diferenciar alguns sons, por exemplo, o S do Z, o X com CH. Hoje, por exemplo, aqui em casa, eu acho que vocês acompanharam aí nos meus stories, a nossa cesta da manhã hoje tinha essa história aqui, Chapeuzinho Amarelo. Eu li essa história pro Luiz Gustavo e eu sempre falo pra ele qual é o título, eu sempre falo pra ele qual é o nome do autor. E aí eu falo pra ele, ó, o título tá em cima ou tá embaixo, né? E ele me responde. E aí quando ele viu o título, ele falou, mãe, Chapeuzinho se escreve com C. Até então ele imaginava que era com X. E aí eu fui explicar pra ele, isso, Chapeuzinho é com C. O CH e o A tem o som de chá. Olha aí, né? Uma grande descoberta hoje lendo um livro. Mas aqui ele entendeu e a sua criança também vai entender que o som ele é representado por uma letra. Então, se a sua criança escrever chapéu com X, não se desespere, porque logo ela passará para a próxima fase, que é chamada de ortográfica. Mas essa fase ortográfica, ela não é esperada quando a criança tem 6 anos, tá? 5, 6 anos. Ela pode acontecer quando a criança estiver com 7, 8 anos. Quando a criança vai para a escola, normalmente ela acontece no 2º ano, que é quando a professora começa a mostrar, né, a apresentar os diferentes sons do X, do CH. Mas se sua criança tem 5, 6 anos, não significa que ela não possa ter contato com esses diferentes tipos de sons. Como aconteceu hoje, por exemplo. O Luiz Gustavo achava que chapéu era com X e é com CH. Por isso que é importante as crianças terem contato com os livros, né? Elas manusearem. Porque talvez elas encontrem não só essa palavra chapéu, mas elas podem encontrar casa. E aí elas vão perceber que casa se escreve com C e não com K. E que o som do ZA nós escrevemos com S e não com Z. Mas, como eu disse, é preciso controlar a ansiedade, manter a calma, porque as nossas crianças elas vão aprender a escrever corretamente sim. Então, gente, essas são as fases da escrita na vida das nossas crianças. Se você tem alguma dúvida, pode me mandar mensagem no direct que eu vou estar respondendo você, certo? Ah, e escreve aqui nos comentários em qual fase se encontra o seu filho ou o seu aluno. Até a próxima!